Olá, boa noite. Tô aqui esperando. Olá, tudo bem? Boa noite. Nossa, tô vendo umas pessoas entrando. Então, a nossa live hoje vai ser a primeira live, né? Que eu vou começar a fazer às segundas-feiras. Então, sejam bem-vindos à primeira live, né? Eu vou começar a fazer isso de novo depois de muito tempo, né? Na pandemia a gente fez bastante isso. Eu fiz muitas lives pelo IEDUC e agora vou retomar essa atividade, né? Estou pensando em manter uma live na segunda-feira para falar um pouco das questões contemporâneas que estão afligindo as famílias, os educadores, né, e conversar sobre isso, né? Eu sou a Regina Prandini, sou doutora em educação, sou psicopedagoga também, né? Sempre trabalhei com formação de professores, estou há 3 décadas trabalhando na universidade com formação de professores. E já há algum tempo eu faço orientação educacional e familiar, né, mas não de uma forma assim dando tanta ênfase, tão sistemática, né, mas eu tenho visto que os problemas têm se agravado, então eu resolvi me voltar um pouco mais para essa atividade e tentar falar um pouco não só com os professores e educadores, mas falar um pouco também com as famílias, né, com os pais que vêm enfrentando dificuldades assim bastante complicadas, né? Que tem a ver com nosso modo de viver contemporâneo. Eu acho que a nossa cultura hoje mudou muito a nossa forma de vida. Né? Nós passamos a internet mudou muito a forma de veicular informação e pouco a pouco está mudando a velocidade e a forma como essa informação está sendo veiculada. E isso tá tendo um impacto muito grande na nossa vida, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente se relaciona com o mundo, na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, né? E isso está acontecendo conosco, né? Conosco adultos, e está impactando muito o desenvolvimento da criança e dos adolescentes. Né? Eu acho que a gente pode ter uma ideia pelo próprio impacto que a internet e essa quantidade de informação que chega até nós está tendo na nossa vida particular. Né? Hoje eu estava pensando um pouco isso e estava lendo uma newsletter que o Guilherme está escrevendo aí, é um neurocientista, sobre como que a gente tem tido, né, uma mudança na forma de prestar atenção nas coisas, nós adultos. Né? Então, a gente começa a fazer uma coisa e aí já tem o celular chamando, e aí você está no celular e entra outra coisa, entra uma mensagem. Então, a gente vai procurar na internet informações, né, sobre diversos assuntos e aí acha os hiperlinks, né, e vai passando de uma coisa para outra e de uma maneira muito superficial. E isso está mudando muito a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de nos colocarmos no mundo. Né, o que dirá então para as crianças, né? Eu estava lembrando também hoje que quando eu fiz o meu doutorado, eu defendi meu doutorado em 2005, eu fiz na psicologia da educação na PUC e fiz sobre a formação de professores para educação mediatizada por aquilo que a gente chamava naquela época, em 2000 e pouco, de novas tecnologias. Né, que eram as tecnologias de informação e comunicação que estavam num estágio muito mais rudimentar, né, do que estão hoje.
mas a gente falava muito disso, do hiperlink, né, de você poder estar vendo um assunto e de poder ir buscando as informações, né, que estão correlacionadas a partir desses hiperlinks. E hoje em dia isso é tão presente, né, em todas as nossas formas, no celular, no computador, que isso está tirando muito a nossa possibilidade, né, a nossa atenção focada, né, para você pegar um texto um pouco mais longo, um pouco mais denso, e se deter ali nele sem ficar mudando, né, de atividade e de... Então a internet ela mudou os nossos rotinas, os nossos hábitos, né? Antes a gente tinha mais previsibilidade, né? Então você ia encontrar com alguém, você combinava com antecedência, porque não tinha, né, essa coisa de vamos combinar por WhatsApp e acertamos agora e daqui a pouco a gente confirma e se não der certo a gente muda e apareceu alguma coisa no meio do caminho, né? Normalmente você combinava um ponto de encontro, um horário de encontro, aquilo era mais previsível, a gente tinha um pouco de tranquilidade, entrava uma coisa de cada vez, né? E hoje em dia não tem sido assim, né? E isto tem feito, os meios digitais também têm complicado muito a vida das famílias, dos pais, dos educadores, das escolas. Eu acho, né, hoje em dia, na minha opinião, as mídias digitais são o maior complicador da vida da família. Porque, como eu coloquei, né, no título da live, quer dizer, a juventude do quarto, jovem do quarto, como estão sendo chamados adolescentes que ficam encerrados no quarto, ficam horas, né, lidando com jogos, com rede social, enfim, e sozinhos e acompanhados de outros que também estão nessa atividade, né? E isso tem impactado fortemente a maneira como eles se relacionam com as outras pessoas, a maneira como eles vivem o dia a dia, né? E isso realmente foi muito agravado na própria pandemia, quando a gente passou a viver, né, num espaço muito restrito, em que precisava ainda mais dessas atividades. A gente passou a ver mais televisão, ver mais Netflix, fazer vídeos para ter contato com outras pessoas, né? Os adolescentes começaram a jogar, tudo que era ensino chegava pelas telas. Quer dizer, isso intensificou enormemente, né, o nosso hábito, né, de estar com a tela o tempo inteiro. E foi mudando muito a nossa forma de nos comunicar, né? Hoje em dia eu percebo, eu tenho sobrinhas, adolescentes de 18, 15 anos, eles não sabem fazer uma ligação telefônica, né? Você vai conversar, não sabe conversar, sabe falar por WhatsApp, né? E aí são aquelas coisas curtas, né? E ali já se resolve, eu mando uma mensagem de voz, eles usam pouca mensagem de voz, né? Enfim, mudou muito a maneira da gente se comunicar, né, com tudo isso. Então eu acho mesmo que as mídias digitais são o maior complicador para os pais, né, são o maior risco. E eu queria falar um pouco mais detidamente aqui sobre o impacto, quer dizer, eu falei um pouquinho sobre o impacto que elas têm na nossa própria vida como adultos e um pouquinho da vida das crianças, mas eu queria trazer isso para falar um pouco do como impactam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? A minha expertise é psicologia do desenvolvimento, né? Eu sou estudiosa de um autor de desenvolvimento, que é o Henri Vallon, que tem sido muito estudado ultimamente, porque ele traz muito a questão das emoções, que estão aí, né? Todo mundo hoje em dia fala em emoções, a neurociência tem confirmado aí várias das coisas que o Vallon traz na sua teoria,
Então, eu tenho estudado muito isso e tenho estudado muito as emoções e o desenvolvimento cognitivo, né? Como isso se dá. E quando a gente fala em meios digitais, a gente vai percebendo, né, que isso faz parte do meio das crianças e dos jovens desde muito cedo. E que a gente vai vendo que eles se desenvolvem já de outro jeito, que eles pegam a tela do computador e já vão passando o dedinho. Isso pode parecer super bonitinho, né? Tão pequenininho já sabe, né, mudar a tela, passar o dedo, uma coisa que às vezes a gente demorou para conseguir, né? Eu me lembro da dificuldade que eu tive para aprender a mexer com o mouse, a ter controle sobre o mouse quando a gente começou a lidar com isso, e eles parecem que não têm dificuldade nenhuma, né? Claro, porque uma criança pequena, o cérebro dela vai se desenvolver na relação com o meio, com o entorno, né? A gente sabe que a gente vai se tornando e vai se transformando na nossa relação com o meio, na relação do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso cérebro, com o que tem, com as outras pessoas que estão todas no meio. E o Vallon diz que o nosso meio é um meio prioritariamente social, né? Que mesmo o meio natural, ele está mediado por esse meio social, então é o outro. E é esta relação, né, do organismo com o meio que vai fazendo com que o cérebro se desenvolva, que aprenda funções para viver, sobreviver, se adaptar a esse meio, né? Então, essas crianças vão tendo já uma condição de infância e de meio muito diferente da condição que nós tivemos. E os impactos a gente vê principalmente no desenvolvimento de tempo e espaço, né? Porque há 20 anos atrás a gente tinha um espaço maior, tinha o quintal, ou tinha um espaço maior na escola. Hoje em dia os apartamentos estão cada vez menores, né? As crianças estão cada vez mais restritas. O tempo que eles têm para atividades livres e para brincar e para sair, para ter contato com a natureza é um tempo menor, né? E isso faz com que eles desenvolvam noções internas diferentes de espaço e tempo. E a noção de espaço, ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, né? Inclusive, a noção de tempo, ela está vinculada à noção de espaço, à experimentação do espaço. Então, quando a criança pequena, ela anda, né? Ela corre, ela explora o espaço, ela está criando um espaço mental. E é nesse espaço mental que eu vou aprender a colocar os objetos que estão ali, né? Vou aprender a representar aquele espaço a partir do meu movimento no ambiente. Se a criança fica com uma tela, ela se movimenta muito menos. Então, o desenvolvimento da noção de espaço dela também vai ser diferente, né? Outra coisa que a gente sabe com bastante certeza hoje é que o cérebro da criança ele está muito verde, né? Ele não tem muitas ligações, ele está completamente aberto para se desenvolver na direção que as atividades vierem e do que se exigir dele, né? Então, os danos causados por uma restrição de movimento no espaço, a restrição de coordenação motora, do engatinhar, do correr, do brincar, vão ser muito maiores quanto menor a criança, porque ela não vai ter a possibilidade, né, de desenvolver toda a coordenação motora que ela precisa. Ela vai estar trabalhando com o dedinho na tela, né?
Então é muito importante a gente pensar um pouco nisso, né, e propiciar a circunstância em que as crianças possam brincar nesse espaço, ter um tempo ocioso para desenvolver todas essas habilidades de coordenação motora, né? Além disso, para crianças um pouco maiores, as atividades recreativas proporcionadas pelas telas, elas geram bastante ansiedade, né? As crianças têm se mostrado bastante ansiosas, porque se colocam muitas metas, se coloca competição, quando eles jogam com os demais é competição, eles ficam super irritados. E a gente sabe que tudo isso se passa no corpo, né? E o corpo vai acumulando tensões, né? No que a gente chama de tônus muscular e tal, que precisam ser escoadas através do movimento. Então, se essa criança, esse adolescente, pré-adolescente, fica imóvel e com a tela, ele não está escoando, né, essa tensão que vai se acumulando nos músculos e no corpo à medida que ele está lidando com aquelas imagens, com aquilo que está acontecendo na tela. É muito comum a gente ver nos restaurantes, né? Os pais já levam um tablet e já deixam a criança ali com o tablet, porque eles ficam sentadinhos, quietinhos na mesa, né, olhando o que está passando ali. Mas vocês já repararam que quando a gente assiste a um filme ou um espetáculo de circo, qualquer coisa, né, que prenda a nossa atenção, a gente vai acumulando tensões no corpo, como se a gente fosse realizar aqueles movimentos que a gente está vendo, né? Então, vai ver um malabarista no circo, vai ver um trapezista e a gente fica naquela tensão, né? O corpo todo tenso e olha, vai cair, precisa segurar e tudo. Como é que isto, né? Como é que esse corpo relaxa de novo? Porque ele fica todo o tempo preparado para realizar aquele movimento. Então, se a criança está ali com um joguinho e tem um personagem que corre, que pula, ela está olhando aquilo e o corpo dela está se preparando para correr e pular, mas ela não realiza aquele movimento e aquela tensão, ela fica ali, né? Então, ela como que armazena aquela tensão e depois ela precisaria de um tempo para ganhar esse espaço e realizar aquele movimento e escoar essa tensão. Então, isso não acontece. Então, apesar de parecer que a gente lá no restaurante, dando tablet, a criança está tranquila, porque está com o tablet, ela não está exatamente tranquila, ela está imóvel, né? Porque ela está prestando atenção naquilo que está ali na tela. Mas o corpo dela está em estado de alerta para realizar aquilo que ela está vendo. Então, a hora que ela tem oportunidade, ela precisa, né, sair correndo, né, e dar vazão a toda aquela tensão que está pelo corpo inteiro, que está no tônus. Precisa realizar aquele movimento que ela ficou imaginando, né, e que ela ficou preparando o corpo para realizar. Então, isso é uma das consequências. A gente acha que as crianças estão ficando, né, tranquilas, mas não estão acumulando tensão, e aí elas ficam mais agitadas, né? Se a criança tem espaço para correr, para brincar, né, que são coisas naturais da criança, existem muitos trabalhos, gente, muitas pesquisas mostrando a importância do brincar, né? Existem muitos estudiosos que trabalham com formação de professores, que trabalham com formação de professores na educação infantil e que vão dizer da importância da movimentação do corpo, de lidar com vários materiais, de brincar livremente, de ter espaço na natureza, perto da natureza, um espaço de exploração, né, um espaço de relação com outras crianças,
né? O quanto isso é importante para o desenvolvimento, e ela está desenvolvendo o cérebro, né? Ela está desenvolvendo a maneira de movimentar o corpo, ela está desenvolvendo a maneira de se relacionar com o outro, né? E na tela, ela está desenvolvendo a maneira de lidar com a tela e depois lidar com as próprias tensões que vão ficando acumuladas, né? Então, o uso da tela para criança pequena, ela é realmente contraindicado, né? Existem muitos especialistas que dizem assim, não, até 2 anos não tem tela, melhor não dar tela, depois de tantos anos, tantas horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu não sou muito a favor disso não, sabe, de 1 hora, 2 horas. Eu acho que o uso da tela, ele precisa ser muito pensado, né? Com que idade a criança precisa, né, pegar uma tela e fazer um joguinho, né? Com que necessidade é essa, né? E acho que a gente pode retomar um pouco como foi ou como era a infância há não tanto tempo, pega, sei lá, 15 anos atrás, né? O que eu fazia com os meus, isso é um pouco mais, né? Porque os meus têm 30 anos. O que eu fazia com os meus filhos quando eu ia a um restaurante? Bom, primeiro que eu gostava daqueles restaurantes que tinham o jogo americano, que tinha lá alguma coisa do jogo americano de papel, que tinha um giz de cera, eu levava alguma coisa, levava um giz de cera, fazia dobradura na mesa, isso enquanto esperava a comida, deixava eles ficarem ali sentados no cadeirão, conversando, brincando, enquanto se esperava, comia. E aí tinha aqueles restaurantes que tinham uns brinquedos, né, do lado de fora, e aí a gente olhava as crianças brincando, né, naqueles escorregadores e tal, e os adultos tinham um pouco de tempo para conversar entre eles e supervisionar as crianças fora brincando, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê, né, é as crianças com tela, ou se não estão com tela, elas estão andando, né, e os pais enlouquecidos atrás porque elas não param quietas, né? Exatamente porque tem uma tensão acumulada e precisa dar vazão para essa tensão. Então, a gente está vendo nas crianças pequenas um comprometimento do desenvolvimento de coordenação motora, né? De correr, subir, pular, jogar bola, chutar bola, né? As crianças estão tendo dificuldade com isso, principalmente as crianças que não foram para a escola durante toda a pandemia, elas chegaram com 4 anos na escola sem saber isso, né? Sem saber brincar com o colega, pegar um brinquedo, montar alguma coisa, um brinquedo de montar, de empilhar, né, de explorar massinha, explorar textura, estas coisas, muitas crianças não sabem brincar com essas coisas, né? Com tinta, porque faz sujeira, né? Faz sujeira, dá trabalho, né? E isso vai fazendo com que o espaço delas não seja o espaço físico, mas seja o espaço virtual, né? E o cérebro delas vai se desenvolvendo para lidar com este espaço virtual e o corpo vai assumindo outras funções, outras tensões, né? E as funções cognitivas, elas dependem muito da movimentação da criança no espaço, né? Como eu falei para vocês, todas as noções, inclusive a noção de tempo, ela está ligada à experiência física, corpórea da criança no espaço, né? Então a criança aprende antes e depois, imaginando uma linha de tempo, né? Inclusive a gente ensina na escola tempo assim, a partir da linha de tempo, e põe antes, agora, depois, né? Porque a gente relaciona a linha de tempo, ela é uma linha, portanto, é espacial, e a gente relaciona o tempo ali, né? A escrita,
ela é tempo, né, colocado no espaço. Eu vou botar cada palavra, ela tem uma sequência, ela vai ocupar um espaço de acordo com uma sequência determinada de tempo, o que vem antes, o que vai depois. E isso tudo tem a ver com a possibilidade que a criança tem de experimentar esse espaço e de lidar com, né, e de ir criando representações mentais temporais também, a partir das noções espaciais. E sobre isso, o Vallon fala bastante, né? Eu estudei vários textos dele e hoje em dia a gente tem várias oportunidades e várias pesquisas que vão mostrando, né, o como é importante essa movimentação da criança, do corpo da criança, para criar essas conexões, para lidar com essas questões, né? Agora, para falar da atenção, então, vocês imaginam, se nós adultos, né, eu tenho 60 anos, então eu cresci num tempo em que a gente tinha muito pouca televisão, a gente lia muito, né? Eu, quando criança, gostava muito de gibi também, além dos livros, né? A gente tinha aquele tempo para ler, para se concentrar, a gente se concentrava e entrava na história dos livros, entrava na história do gibi e tinha ali um tempo, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? No meio digital é tudo muito rápido, então as imagens são rápidas, os desenhos passam de uma coisa a outra de um jeito muito rápido. E quando o desenho é um pouco mais lento, a criança não tem paciência de assistir aquilo, né? Ela acha que é chato. Por quê? Porque ela está acostumada com uma coisa muito mais rápida, muito mais veloz. Nós também, se vocês pegarem filmes aí mais antigos, né, em que as cenas são mais lentas, que o enredo anda mais devagar, às vezes a gente não gosta. Você fala, ai meu Deus, não acontece nada, né? Nós estamos aqui meia hora assistindo isso e não acontece nada. Então isso vai fazendo com que a criança não desenvolva esta capacidade de atenção concentrada. Nós temos assim vários tipos de atenção, né? A atenção não é só concentrada, a gente também tem uma atenção que o Vallon chama de atenção borboleteante, que eu acho que hoje em dia é o que a gente desenvolve mais, que a gente vai passando de uma coisa a outra, né? Eu vou pulando de objetos, né? E essa atenção borboleteante é a atenção que a gente mais desenvolve lidando com as mídias digitais, com os hiperlinks, né? Eu vou passando, tal coisa chama tal coisa, chama tal coisa. A atenção concentrada é a atenção que a criança vai precisar na escola, é a atenção que ela vai precisar para aprender a escrever, é a atenção que ela vai precisar para fazer as atividades dela, para aprender matemática, né? Prestar atenção numa sentença do começo ao fim. E as mídias digitais, elas vão exatamente na contramão disso, né? Elas vão desenvolvendo a atenção borboleteante, que não tem um outro tipo de atenção, que é a atenção difusa, né? Que é aquela atenção que permite a gente estar aqui falando disso, né? E tá dentro da casa da gente, de repente você ouve o seu filho chorar, você sabe o que está acontecendo lá, ou você ouve, enfim, alguém falar alguma coisa, mas você continua aqui. Então é uma atenção, né, que é difusa, que você está aqui com a sua atenção concentrada, mas tem uma porcentagem pequena da atenção que está ao redor, né, para te situar, né, no mundo e tal. Então, as crianças não estão tendo boas condições para desenvolver esse tipo de atenção. Então, a escola, ela passa a ser o lugar privilegiado para desenvolver atenção concentrada. Aí, o que acontece? A escola permite o celular,
o pai manda o filho com o celular para a escola. Então, o menino está ali, você está desenvolvendo uma atividade e, de repente, né, ele pega lá na mochilinha dele o celular e começa a falar com o fulaninho que está do lado. E, gente, mesmo que ele não use o celular durante as aulas, quando ele pode pegar o celular no recreio, ele deixa de brincar, ele deixa de participar das atividades de esporte, de jogar com os outros, né, com as outras crianças, ele deixa de participar das conversas, porque ele vai ficar no celular, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho também uma grande preocupação, tenho discutido com os meus alunos, que são professores, né, que a gente precisa pensar um pouco disso. Eu não sou contra o uso do celular, eu não sou contra o uso das mídias digitais, eu acho que no mundo de hoje, né, a gente não faz sentido, você não vai viver fora do mundo. Mas eu acho sim que existe uma maneira de pensar isso. Nós temos que pensar juntos, né? Que uso que a gente pode fazer disso junto às crianças, como orientar os adolescentes para que esse uso gere coisas boas, gere desenvolvimento, gere aprendizagem, ajude nas relações. Então, se, por exemplo, as mídias digitais nos colocam em contato com pessoas que estão distantes fisicamente, que a gente não poderia encontrar, isso é uma coisa boa. Então, vamos usar para isso, né? Agora, uma outra coisa, né, que voltando para a questão da criança, quanto menor a criança, maior o prejuízo dela estar com a telinha, com o joguinho no celular. Então, quando você pega uma criança, outro dia eu vi uma no supermercado. Era uma criança muito pequena, o tablet estava preso no carrinho, né? E a criança ali assistindo, não sei bem o que era, né? Era um desenho, ela tocava na tela, tal. Mas era uma criança muito pequena, né? Então, quanto menor a criança, o cérebro ele está mais aberto, né? Ele tem menos conexões, ele está começando a fazer as conexões para lidar. Então, a gente mantém a criança completamente imóvel e com a atenção toda centrada naquela tela, né? Porque de certa forma, né, a gente não pode condenar a mãe porque ela quer um pouco de tranquilidade para fazer as compras, mas este não é o melhor jeito, né? Este não é o melhor jeito. Então, a gente deve realmente evitar. Eu acho que criança pequena não precisa de tela. Não precisa de tela para nada, né? Vamos tentar substituir essas telas, dar brinquedo, coisas que elas possam mexer com as mãos, né? Esta coordenação motora dela pegar as coisas com as mãos, levar à boca, isso é uma coisa muito importante, que vai desenvolvendo toda a ligação da percepção com o movimento, né, da visão com a audição, com o movimento, com o que ela toca, e vai desenvolvendo representação, ela vai conseguindo representar o mundo, né? À medida que ela cresce, aí sim, eu acho que em algum momento a gente vai ter que apresentar, né, essas telas e começar a usar, mas tem que ser com muito cuidado, né? Tem que ser com muito cuidado, pensando realmente o que compensa, o que vai trazer benefício, né? Como usar, e pensar nesses impactos. Uma criança ou um adolescente, com o que está acontecendo, que eles ficam, eu andei lendo umas pesquisas que dizem que os adolescentes estão ficando em média 7, 8 horas do horário, do tempo deles de vigília com uso recreativo das mídias digitais, né? Gente, 8 horas de um dia, do tempo dele acordado, né? Que mais que esse adolescente está fazendo, né? E o que ele está ganhando, né, nessas 8 horas do dia,
com uso recreativo. Porque muitos pais também me perguntam, falam, não, mas e aí? A gente está falando que a tela faz mal, mas e a escola? Né? E o Moodle? E as plataformas da escola? Então, eu até fiquei aqui com os dados da pesquisa, porque eu não consigo guardar tudo mais, né? Mas assim, olha, os pré-adolescentes, eles fazem uso recreativo, certo? 15% deles, mais de 8 horas por dia. 26%, né, fazem de 4 a 8 horas. Então, aí, 25% de 2 a 4 horas. Então, são muitas horas. Aí a gente tem uma estatística do uso escolar. Então, é exatamente o uso que ele faz, que ele tem que fazer tarefa, né? 41% dos adolescentes, eles entram nas plataformas e tudo escolares menos de uma vez ao mês. Quer dizer, quase metade deles entra menos de uma vez ao mês. Né? 31% entra uma vez por semana, 27% diariamente. Né? Enquanto isso, eles estão ocupando todo o tempo, né, que eles têm com uso recreativo. E que uso é esse? Olha, perturba o sono, né, porque eles ficam dentro do quarto expostos à luz azul o tempo inteiro, escurece lá fora. A gente sabe que o organismo da gente é regulado pelas horas de sol e, enfim, a gente tem que dormir durante a noite, tem que aproveitar o sol e tem que ver a luz do sol, né? Isso regula todo o nosso ciclo, né? E um adolescente que fica trancado dentro do quarto com uma luz, né, que a gente chama de luz azul, isso desregula todo o organismo dele, né? Ele fica sedentário, ele não se mexe. Ele come de uma maneira desregrada, então isso vai predispor à obesidade, a maus hábitos alimentares que vão acompanhá-lo a vida inteira, vai perturbar o sono. O sono perturbado, gente, perturba o humor. Então a gente diz, o adolescente tá mal-humorado, tá... Adolescente já tem, naturalmente, uma necessidade de se opor, porque eles têm que se firmar. Quer dizer, a adolescência é a fase da autoafirmação, da individuação, né, do encontro dele, né, da forma de ser, dos valores dele. Quer dizer, então a contestação é uma coisa natural. Um adolescente sem dormir, comendo mal, né, dormindo mal, isso não pode acabar bem, né? Agora, isso sem falar, né, nas questões dos modelos que a gente tem aí entrando pelas redes sociais, né? Os modelos de beleza, modelo de relacionamento, né, um tanto de relacionamento um atrás do outro, coisas que eu não sei que tipo de valores, né, que a gente espera que eles tenham absorvendo tudo isso, né? E muitas vezes com esses modelos, principalmente para as meninas, né, essa exacerbação de beleza, de ver cosmético e moda, e ter que ser magra e ter que ser bonita, isso leva a um sentimento de inadequação muito grande e que cria grandes problemas e que podem se arrastar por toda a vida, né? Então eu falo, né, que hoje, que eu acho que as mídias digitais são um grande complicador para nós educadores, né, sejamos pais, sejamos avós, professores, né, ou outros educadores que trabalham em escola, enfim, tem sido porque eu fico me perguntando como é que é a melhor forma de dosar isso. Eu não tenho uma resposta, não. Para as crianças, sim, né? Para as crianças é mais simples, né? Porque elas estão começando, basta a gente dizer, não, olha,
não vai levar o celular, agora não é hora de celular, ou não dar o celular, né? E proporcionar atividades que sejam atividades que concorram com essas e que sejam agradáveis para eles e fora, e dar para eles presença, né? Porque as crianças, elas querem presença dos pais, dos avós, dos tios, das madrastas, dos padrastos, né? Elas exigem essa presença, estar com elas, compartilhar tempo, conversar, ter tempo de brincar, ter tempo de sentar no chão. Isso é uma coisa que a gente tem que se organizar para ter, né? Ter essa qualidade de tempo. Porque também dizer para a criança, olha, celular não. E aí você fica lá no seu celular olhando, falando com todo mundo e não sei o que, dizendo não, porque eu tenho que trabalhar ou porque eu tenho que responder. Quer dizer, isso também não gera uma relação boa, né? Um modelo bom, né? Então, algumas coisas são fundamentais, quer dizer, a hora de comer não é hora de celular, a hora de brincar é hora de brincar, né? Então, para as crianças é um pouco mais fácil. Agora, quando a gente já tem os adolescentes, e os adolescentes já estão, muitas vezes me perguntam isso, né? O que eu faço se eu não prestei atenção nisso? Agora meu filho já tem 15 anos e ele fica muito fechado no quarto. O que eu faço? É difícil, gente, não é fácil não. Mas eu acho que uma das coisas é conversar abertamente, né, sobre o que ele está vendo, quais os benefícios disso e oferecer outras coisas que ele também possa gostar e perguntar que outra coisa que ele quer fazer. Então, olha, quer fazer aula de música, quer fazer um esporte, tem que se preencher esse tempo, né, o tempo de vida presencial, né, porque tem gente que fala, não, é a vida real e a vida virtual. Na verdade, o virtual, né, Pierre Levy já falava isso, que o virtual é real, né, que na verdade não é irreal, nós estamos aqui numa relação real, virtual, né, remota, mas é real. Mas a gente precisa trazer para eles possibilidade de convívio, de vida presencial, né, e descobrir coisas que eles possam fazer e ter conversas francas mesmo sobre o que isso está trazendo de benefício para eles, né? Agora, conversar com adolescente é muito difícil. Primeiro porque a gente tem a tendência, e isso é de todo mundo, foi minha também, né, que eu chamo de sermão, né, que a gente acha que vai chegar e vai falar, né, e ele vai ouvir, é essa a expectativa que a gente tem. E Paulo Freire já dizia que não adianta a gente falar para, né? Se a gente fala para, ninguém escuta. A gente precisa falar com. E para falar com, eu preciso ouvir. Então, o interesse genuíno, né, pelo que eles pensam, o que eles falam, né? Falar o que você está fazendo, o que você gosta de fazer na internet, quais são os jogos que você gosta, com quem você fala, e ouvindo o que eles vão sendo capazes de falar. Agora, é claro que se eu converso assim com a criança desde pequena, quando ela chega na adolescência, ela está acostumada a esse tipo de diálogo. Então, esse tipo de diálogo, ele é natural, ele vai acontecer na hora da refeição, na hora que eu estou levando para a escola, na hora que a gente está ali sentado na sala fazendo outra coisa, se eu estou com o meu livro e ele está lá fazendo lição, enfim. Isso, se ele está habituado a ter estas conversas desde criança, é mais fácil. Agora, quando não está, ele ainda é um adolescente, né? Ainda está em formação. Então, ele pode mudar. Agora, nós vamos ter que ter um pouco mais, né, de persistência, de paciência, de interesse genuíno,
né, para ouvir e aprender a falar com ele, a partir das coisas que ele tem interesse, das coisas das quais ele quer falar, porque muitas vezes a gente só quer dar conselhos, né, e dizer, não, olha, você não deve fazer isso, isso não é bom para você, eu já te falei que isso aqui não, né, não vai te levar a nada. E não adianta, gente, não adianta, né? Não é fácil, não é fácil mesmo. Por isso, outra coisa que eu costumo dizer e que eu faço muita questão de frisar é que, assim, a família não pode lutar sozinha contra os meios digitais. Não adianta eu me fechar, quer dizer, adianta, mas não é o melhor meio eu me fechar na minha família e dizer, não, na minha casa é assim. Né? A melhor alternativa, primeiro, é a gente estar muito alinhado com a escola, escolher uma escola que realmente vá, né, ao encontro destas coisas, uma escola que vai concordar que não pode usar o celular, que vai limitar o uso de celular, que vai até ensinar a usar, né, dar uma educação digital, ensinar que tem coisas boas sim, que a gente pode aproveitar essas coisas boas, que muitas pesquisas podem ser feitas na internet, enfim, se aliar à escola, né? E aos pais amigos, porque a gente sempre tem um grupo de pais que tem os filhos todos da mesma idade, né? E muitas vezes um dos grandes argumentos é assim, porque só eu, né? Eu me lembro até que na pandemia, né, alguns filhos ficaram nervosos com os pais mais velhos que queriam sair e tal, e eles saiu um meme, né, brincando com isso, dizendo que os pais falavam para os filhos, não, mas todo mundo está saindo, né? E aí os filhos diziam para os pais, mas você não é todo mundo, né? E é isso, é muito difícil você sozinho, na sua família isoladamente, dizer não, entendeu? Você não é todo mundo, aqui não se faz. Com adolescente isso é muito difícil. Então, estar próximo, né, das outras famílias que têm adolescentes que convivem, às vezes são primos da mesma família, conversar sobre isso, né, tentar acordar algumas coisas que sejam mais ou menos comuns, isso ajuda muito a limitar um pouco o uso dessas mídias, né? E uma coisa que eu deixo para falar no fim, que eu não gosto, né, de falar, mas que é necessário a gente saber. Gente, internet é muito perigosa. Deixar um adolescente sem supervisão, sem saber o que ele está fazendo na internet, sem saber com quem ele está jogando, com quem ele está falando, uma criança, é muito perigoso. É mais ou menos como você pegar essa criança, levar na 25 de março e perder, sabe, perdê-la lá. A criança e o adolescente, ou falar, não, você vai ali, vai fazendo o que você quiser, a gente se encontra daqui a pouco, entendeu? Tem todo tipo de gente, tem todo tipo de interesse, tem todo tipo de conteúdo e muita coisa. Tem coisa indesejável, tem coisa imoral, tem coisa indecente e tem golpe, tem pedofilia, é muito sério. Tem pornografia, não é incomum os pais descobrirem que as crianças de 7, 8 anos estão tendo acesso a sites pornográficos através do celular. Não é incomum, eu já ouvi isso de vários pais, que um dia pegou o celular e falou, nossa, o que é isso? Né? E foi o celular que ele deu ali para a criança brincar, sabe? Ah, estamos no trânsito, pega o celular aí e faz o seu joguinho. E aí já foi, o amigo já sabe, e a gente sabe que a pornografia cria problemas para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Não estou falando da questão moral, acho que a questão moral não entra, que eu não sou moralista, né? Eu sou a favor do desenvolvimento saudável, a pornografia não ajuda, né? E o risco de pedofilia é enorme,
é enorme, tanto para meninos como para meninas, e de golpes. Enfim, a gente ouve tantas histórias, né? É uma porta aberta para o mundo. Então a gente está achando que as crianças, os jovens estão seguros porque estão em casa, estão dentro do quarto, e eles não estão. Outra coisa que tem acontecido muito é o cyberbullying. Não é à toa, né, que o presidente sancionou aí uma lei mais rígida colocando isso no Código Penal, porque isso tem acontecido muito. A gente sempre falou de bullying. Bom, chamar atenção aqui, né, para uma questão, o bullying, gente, é uma violência sistemática, não é uma brincadeira de mau gosto feita uma vez, né, e às vezes repetida uma vez por um amigo ou por um grupo de amigos, não. É uma coisa sistemática e normalmente feita por um grupo contra uma vítima. Então, isso é uma coisa muito violenta. Isso acontecia dentro das escolas, mas ficava dentro dos muros das escolas. Então, a gente tinha um espaço delimitado para lidar com isso. Quando isso vai para a internet, isso fica muito mais violento, porque ganha proporções incontroláveis, né? Porque põe uma coisa de mau gosto, o outro comenta, e assim, a gente descobre muitas vezes tanto que a criança ou o jovem está sofrendo bullying, como ele está associado a um grupo que está fazendo bullying. Porque o que uma criança não faz sozinha, ela com o grupo, e para ganhar a amizade dos amigos, e começa a rir das coisas que todo mundo ri, ela se associa e faz isso. Então, deixar sem supervisão, sem orientação, é um risco muito grande. E o bullying, o cyberbullying, ele pode ser muito, pode ter consequências muito, muito sérias. Então, eu acho que nós precisamos, nós mesmos, fazermos uma educação digital conosco, para melhorar um pouco a maneira como a gente usa as redes sociais, né? Não se perder nos links, hiperlinks e raciocínios e passando de uma coisa para outra, né? De alguma maneira a gente precisa se disciplinar, né? Para usar um pouco esse celular. É uma coisa que eu tenho procurado fazer, assim, não olhar o celular logo de manhã, a não ser que eu tenha ouvido um som específico que é de mensagem dos filhos, daí eu olho, né? Mas antes de tomar café, de me arrumar, de começar meu dia, né? Eu procuro não pegar o celular. Na hora que eu vou sentar na mesa, eu não tenho levado o celular, eu deixo o celular em um lugar que eu possa escutar, porque eu conheço os toques, né? Eu tenho toques programados para os filhos e tal. Então, se um deles está chamando, tem uma ligação ou manda várias mensagens em seguida, eu tenho que levantar e ir buscar o celular para ver. Então, são coisas, recursos que a gente precisa desenvolver para se educar, e que a gente se educando vai ser muito mais fácil colocar os limites para as crianças e para os jovens. Né? Então, eu queria deixar aqui esse alerta. É preciso orientar, é preciso supervisionar, né? Isso cria problemas de desenvolvimento, afeta o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional, cria muita ansiedade, o desenvolvimento intelectual, a atenção, porque se a gente não consegue, se a criança não consegue ter atenção focada, para ela vai ser muito mais difícil aprender, e aí vem aqueles diagnósticos de distúrbio, déficit de atenção, hiperatividade. Mas será que isso não está sendo criado na própria relação com os meios, no meio ambiente, quer dizer, com os meios digitais, né? Eu queria saber um pouco de vocês, né? O que vocês têm assim como pergunta, né? Então vão pensando nisso, se quiserem escrevendo enquanto eu vou falando aqui mais alguma coisa. Eu fiz aqui um roteirinho para falar tudo que eu queria, né?
E eu ainda queria falar um pouquinho mais, né, disso de buscar ser presença, né, na vida dos filhos. Presença tá ali, genuinamente interessado no que se passa com ele, porque se a gente não tá super interessado no que a criança tá contando, às vezes a gente não se interessa, fala, tá falando uma bobagem, que brincou e tal, as crianças crescem e logo, logo elas deixam de falar. E aí, quando a gente quer saber e quer perguntar, eles já não querem mais falar. Então, a gente precisa ser presença, estar genuinamente interessado no que eles têm para dizer, né? Perguntar, se a gente não entendeu direito, perguntar, submeter a nossa compreensão do que eles querem, mas é isso que você está me falando, né? E alimentar essas conversas. Então, isso é uma maneira da gente concorrer, né, um pouco com o uso de telas, tá? É ser presença e cobrar presença, né? E quero deixar aqui também um convite para vocês seguirem as outras lives, as próximas lives, darem uma olhada no meu perfil. E se vocês têm alguma questão, vocês podem me procurar e falar comigo, eu vou ter um prazer enorme em atender, tá bom? Eu tenho um pouco de resistência a muita coisa que eu tenho visto aí na internet, de gente que dá um pouco de receita, façam isso, façam aquilo. Eu falo algumas coisas, como eu falei aqui, mas eu me preocupo muito com a singularidade. Eu acho que cada família é uma família, cada questão é uma questão. Eu não tenho gostado de várias vezes que eu vejo, de várias coisas que eu vejo aqui veiculadas no Instagram, que dão receitas de como lidar com birra, dão receitas de como acalmar a criança, né, sem ouvir, sem uma base teórica, uma base de experiência, né, que, assim, eu sempre procuro ter, né. O protocolo, né, ou seja, a maneira de agir igual para todo mundo, ele massifica. Ele massifica e ele inviabiliza as questões singulares individuais de cada um. Eu acho que a gente tem um arcabouço teórico, mas esse arcabouço teórico deve levar a gente para olhar para cada um, para cada família, para cada criança, para cada questão, e aí a partir daí pensar juntos, né, em estratégia de como enfrentar as dificuldades que a família está passando e tal. Outra coisa que muita gente me pergunta, escuta, mas você fazia tudo isso com seus filhos, você fez tudo isso e tal, né? Meus filhos já têm 30 anos, eu tenho 3 enteados também que têm de 30 a 40 anos, e eu tranquilamente digo para vocês que não, porque eu não sabia, quando eu tinha 30 anos, tudo que eu sei hoje, fiz muita bobagem, mas eles saíram bem. Estão todos bem, então eu estou satisfeita, eu fiz o que foi possível. Mas hoje em dia eu sei mais coisas, né? E muitas coisas eu faria diferente. E enfim, me coloco à disposição de vocês para, com essa minha experiência em formação de professores na escola, como mãe, né? Como doutora em psicologia da educação, eu posso ajudar vocês, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Não? Então tá bom, gente. Eu vou encerrando. Eu tô vendo aqui. Eu vou encerrando e eu espero vocês, então, na próxima segunda-feira para uma próxima live. Ou então me escrevam, né? Se tiverem alguma pergunta, a gente conversa por WhatsApp. Tá bem?